Oi! Então, eu vim contar meu testemunho do Caleb pra vocês. Foi meu primeiro Caleb, meus pais me apoiaram muito, mas a minha família não. A minha família ficava falando que eu tava fugindo dos meus pais pra poder aprontar, falando que eu era maluca de dar as minhas férias pra poder servir as pessoas, que eu não podia fazer isso. Ficaram questionando os meus pais por que eles estavam deixando eu fazer isso. Mas enfim, eu fiquei bem desanimada, mas mesmo assim eu fui. Cheguei no Caleb, só conheci a minha amiga que foi junto comigo e a gente se deparou com a minha realidade muito diferente. A gente estava na associação de moradores da cidade e era muito apertado. Era um banheiro para todo mundo, sem chuveiro, então a gente tomava banho de caneca. Toda vez que a gente ia comer alguma coisa, a gente ficava no mesmo ambiente que os meninos dormiam. Então eles tinham que montar e desmontar o lugar que eles dormiam todo dia, porque a gente estudava a Bíblia lá, a gente comia lá e era muito apertadinho. Aí, ok. Quando a gente começou a ir pra rua, a gente se deparou com um problema muito grande. A gente oferecia estudo bíblico para as pessoas e ninguém aceitava. Algumas pessoas queriam aceitar, só que não aceitavam porque não morava ali. Como a cidade é praiana, a casa ficava alugada uma semana ou um final de semana. E as pessoas sempre recusavam por causa disso. E a gente começou a ficar frustrado. Poxa, a gente tá indo pra rua todo dia, a gente tá sendo perseverante, a gente tá orando, o que tá acontecendo? E veio o pensamento na minha cabeça. Por que eu vim? Acho que minha família tava certa. E aí, depois de conversar com o nosso líder, a gente fez uma escala de oração. Então, durante o dia todo, a madrugada toda, a manhã toda, tinha alguém orando. De hora em hora, uma pessoa diferente ia orar. E a gente começou a fazer isso. Só que começou a chover muito na cidade. Muito, muito, muito. E nosso trabalho é na rua. Então, era ruim a gente ir pra rua chovendo, porque a gente não foi preparado para isso. A gente podia pegar uma gripe, enfim. É perigoso. E a gente continuou orando, falando: Senhor, por que o Senhor tá fazendo isso? O que tá acontecendo? A gente não tá entendendo, mostra alguma coisa pra gente. E aí, quando começou a parar de chover, já tava tudo alagado. A água tava indo na canela e a gente não tinha recurso para poder ir pra rua. A gente conseguiu, se eu não me engano, foram 4 pares de galoche para todo mundo do Caleb. Então a gente começou a revezar. E as pessoas ficavam assim: gente, quem é essa gente na rua doida que tá saindo com a rua toda alagada, essa água toda suja? Gente, porque a água era toda suja, era nojento. Poxa, como assim? Quem são essas pessoas? E aí eles começaram a se perguntar quem eram os Caleb. A gente fez um ponto de arrecadação para poder ajudar as pessoas que tinham perdido roupa na enchente, as pessoas que tinham perdido móveis, quem tava sem comida, enfim, a gente começou a ajudar as pessoas e a gente teve uma visibilidade muito grande. A gente foi parar nas redes sociais, a gente foi parar no jornal, no blog lá da cidade, enfim, a gente começou a ser muito visto. E a gente começou a agradecer muito, falar: Senhor, você tinha todos os planos na sua mão. E a gente começou a ver que nossa oração fez efeito, a nossa oração teve sentido. Foi aí que o Caleb começou a fazer sentido, foi aí que o Caleb começou a marcar muito, porque as pessoas, por mais que não estivessem indo à programação, elas estavam curiosas em saber o que era o Caleb, estavam curiosas para saber o que a gente fazia, porque lá não tinha igreja, então muita gente não sabia o que era o adventismo, não sabia o que era a igreja adventista. E aí a gente começou a explicar para as pessoas e muitas pessoas começaram a saber o que era, isso é de extrema importância. A gente começou a apresentar Jesus para as pessoas e foi incrível. Esse Caleb foi o primeiro que eu fiz, mas é o que mais vai ficar marcado na minha vida. E a oração faz muita diferença. A oração é tudo que a gente tem, não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons. E foi muito bom. E enquanto a gente achava que estava tudo perdido, Deus estava tomando conta de tudo. E a nossa oração, eu tenho certeza que Ele ouviu. E foi isso que fez a gente não só ter visibilidade, mas conseguir ajudar outras pessoas e conseguir que as pessoas ficassem bem no meio daquele caos, daquela enchente. E esse é o testemunho do Caleb que eu fiz esse ano. E eu tenho certeza que tem vários outros, só que esse foi o mais marcante.